Olá, este é o canal Versátil de agosto, um mês dedicado ao terror, com todos os lançamentos, de certa maneira, relacionados ao gênero. O principal é Obras-Primas do Terror 3. Como os outros volumes da coleção, é um destaque com 6 clássicos inéditos em 3 discos, numa edição limitada com 6 cards. No disco 1 temos mais um do Mário Bava, Banho de Sangue, que é, como vocês já devem ter ouvido falar, o DNA, o DNA dos filmes slasher. Então, antes dos filmes slasher começarem nos Estados Unidos, no início da década de 70, o Bava fez o Banho de Sangue, que já traz todos os elementos do filme slasher. E é muito interessante porque o Bava era conhecido nos anos 60 justamente com os filmes do cinema gótico italiano. E aqui já é uma transição na carreira do Bava, que começa com o Alerta Vermelho da Loucura de 1970, que é o filme que a gente lançou na caixa, o Arte de Mário Bava, e aqui ele vai sedimentar isso, que são umas subversões do giallo, e aqui com o nascimento do slasher, que é um filme famoso da contagem dos corpos, né? E é um filme subversivo do Bava porque as pessoas às vezes assistem só pelas mortes, as mortes são espetaculares, né? Tem a famosa morte do casal na cama perforado pelo arpão, que foi copiada, né? No Sexta-feira 13 2, e até no documentário do Bava o pessoal fala, nossa, o Sexta-feira 13 parece que foi feito no mesmo set do Banho de Sangue. Afinal, a sequência dos jovens no clube no Banho de Sangue é uma sequência que parece dos filmes slasher, ele antecipa tudo. Só que é um filme muito mais do que isso, né? É um filme que tem um comentário irônico do Bava com os gêneros através da música. É um filme com muita trabalho de câmera, um trabalho incrível com zoom e desfoque de câmera de uma maneira artística. Então é um filme assim muito subversivo e o final, que é um dos finais mais desconcertantes do gênero. É uma prova do que o Bava é realmente um mestre, não só do terror, como também do cinema. É um filme para ser visto e revisto, e é legal que a edição aqui, a versão sem cortes, integral restaurada, e tem mais de meia hora de extras só sobre o Banho de Sangue. E é com as curiosidades dos títulos super engraçados que teve nos Estados Unidos, como o filme foi cortado e explorado e exibido nos Estados Unidos. E tem várias outras curiosidades também. É um grande filme que abre a caixa. O filme que eu acompanho no disco, A Inocente Face do Terror, que já é uma outra linha do gênero, que é um terror psicológico, e é interessante porque é dirigido pelo Robert Mulligan, que é um diretor muito injustiçado. O pessoal fala que é um diretor de um filme só, que o filme dele de estreia, né, que é o Sol para Todos, que é uma obra-prima com o Gregory Peck, né, que teve até agora o livro que foi baseado, teve agora a continuação lançada nos Estados Unidos com o maior estadalhaço, e o pessoal falou que o Robert Mulligan só fez aquele filme, ou o Verão de 42 também, que depois fez sucesso. Mas isso aqui é uma prova que o Mulligan é um bom diretor, e esse filme é excelente, é um terror psicológico, é muito bem feito, um roteiro escrito pelo William Styron, baseado no próprio livro dele, e é um filme muito interessante porque ele vai se inserir na tradição das crianças malignas, né, que é uma tradição, um subgênero do filme de terror, e também no gótico americano. E é um filme de contrastes. Reparem bem que você tem todo um registro bucólico e ao mesmo tempo é um filme gótico. Tem a inocência e o lado maligno. E é um dos filmes com os finais mais chocantes, com certeza, no terror americano na década de 70. Então um grande filme, um grande achado da caixa. No disco 2 tem Os Meninos, que é o meu favorito, do Narciso Ibáñez Serrador. Narciso Ibáñez Serrador é um diretor muito importante no horror espanhol. Ele fez um outro filme que é o Internato Derradeiro, que um dia a gente espera lançar também, que é um grande filme. Esse é a obra-prima dele, é um filme que vocês vão perceber que já começa de uma maneira muito diferente. São imagens documentais de crianças nas diferentes guerras. E é assim, muito estranho esse começo, aí depois ele vai desenvolver o filme com a história de um casal de turistas ingleses que vai passar um final de semana numa ilha na costa da Espanha. E aí a situação, eles chegam nessa ilha e muito estranho que os adultos não estão, só as crianças, eles descobrem que as crianças começaram a matar os adultos. Então é um filme, na verdade, que é uma alegoria social, um filme com conteúdo político muito forte, e muito bem dirigido pelo Serrador, com um realismo muito grande, sem nenhum momento cair de uma maneira ou no cômico ou de alguma outra maneira. E o Serrador fala muito bem disso, da proposta dele, numa entrevista muito boa que acompanha o filme no mesmo disco. Então é um dos grandes filmes dos anos 70 e do gênero de terror. Junto no mesmo disco tem o Carnaval de Almas, do Herker Harvey,
também conhecido como Parque Macabro aqui no Brasil. A tradução mais correta seria um Parque das Almas, né? Porque Carnival em inglês, nesse sentido, é o parque, e o parque tem uma coisa muito importante no filme. Ele é um cult movie no terror americano, um filme que nos anos 60 foi produzido com baixíssimo orçamento, é um filme B mesmo, lá no interior dos Estados Unidos, fora do eixo de produção de Hollywood, de Nova York, e ele, na verdade, é um filme que antecipa a estética do David Lynch. Então, parece até um filme de David Lynch não dirigido por ele. Tem até o Homem Misterioso, que vai aparecer no Estrada Perdida, tem um personagem idêntico aqui no Carnaval de Almas, tem a questão da narrativa onírica, que é muito marcada, e filme é uma aula de atmosfera, né? Como se constrói uma atmosfera num filme de terror, né? E foi descoberto muito tempo depois, se tornou um cult nos Estados Unidos, tá em todas as listas que vocês vão ver de terror, o Carnaval de Almas, e é a primeira vez que sai no Brasil. Uma coisa importante, essa versão é a versão do diretor, tá? Que tem 6 minutos a mais, né? Ela tem 83 minutos, e não a versão que saiu no cinema de 77 minutos. No disco 3 tem um Farsa Trágica, do Jacques Tourneur, né? O Jacques Tourneur é um grande mestre do cinema, não só do gênero terror, mas a gente lançou, como a gente lançou Fuga do Passado no Noir, Maleta Fatídica, e também o Faroeste, o Paixão Selvagem, nas nossas caixas, né? E a gente já tinha lançado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, A Noite do Demônio, no Obras-Primas do Terror 1. Sem falar que ele fez Sangue de Pantera e A Morta Viva, e vocês querem saber um pouco mais do Tourneur, tem um extra que fala, um ensaio visual sobre ele nesse disco, tá? E esse filme é bacana porque é um filme da final da carreira do Tourneur, é uma homenagem, no fundo, a quem assistiu os filmes de terror gótico da IP, com Vincent Price, o Peter Lorre, o Basil Rathbone, vão adorar, vai adorar porque é um filme de humor, escrito pelo Richard Matheson, que é o roteirista desses filmes do ciclo do Poe, que a gente vai falar, do Roger Corman. E é um filme muito divertido, com humor negro, muito gostoso de se ver, com várias referências ao ciclo dos filmes góticos dos anos 60, e dirigido com uma elegância pelo Tourneur, com aquela elegância visual de sempre, né? O Tourneur é um diretor com uma elegância, com uma fluidez visual, é um mestre do ritmo no cinema. E vocês vão perceber isso, a sequência final com um gato, nos créditos finais, é uma das sequências assim mais lindas que vocês vão ver do Tourneur. Então é um belo filme, e tem uma entrevista muito boa do Dick Matheson aí nos extras. O Magia Negra, que acompanha o disco, é um filme muito importante também, conhecido como um passe de mágica aqui também no Brasil. É uma das grandes atuações da carreira do Anthony Hopkins, que sem nenhum overacting, né? Uma coisa impressionante como ele trabalha, ele segura todo o filme nas costas, com um trabalho muito fino de atuação, né? Porque ele na verdade vive um ventríloco, o que remete já o filme ao episódio muito famoso, dirigido pelo Alberto Cavalcanti, no Na Solidão da Noite, aquele filme inglês que nós lançamos na caixa dos filmes do Terror 1, né? E é um filme que, na verdade, ele é um ventríloco que tem uma relação doentia com o seu boneco, né? Que é o Fats, um dos bonecos mais famosos também aí do terror, né? E é um filme muito bem feito pelo Richard Attenborough, que é o diretor, depois ator e diretor, vocês lembram, o velhinho do Jurassic Park, um ator inglês que fez vários filmes no cinema inglês, filmes importantes, filmes de guerra inclusive, e dirigiu o Gandhi, né? Que todo mundo vai se lembrar, e outros filmes importantes. E aqui é um dos melhores filmes dele, um filme de produção independente, e tem o Burgs Meredith também, que vai estar no filme da Caixa de Guerra que a gente vai falar em setembro. Então é um filme, belo filme, um filme realmente para ser visto mais de uma vez, com muitos detalhes, né? E é a primeira vez que sai aqui em DVD. A outra coleção temática do mês é Giallo. Como o próprio nome diz, ela reúne clássicos desse subgênero do cinema italiano, né, que poderia ser definido como um suspense sangrento, né? De onde vem o termo giallo? Giallo em italiano é amarelo, é uma referência às capas dos romances policiais e de mistério lançados pela editora Mondadori, que eram capas amarelas, né? Inclusive com aquele círculo no meio, a capa da Versátil. Nós fizemos uma pesquisa, e a nossa arte, ela dialoga com as capas dos gialli, na verdade, porque giallo em plural é gialli, da editora Mondadori. Nós já tínhamos lançado Garota que Sabia Demais, do Mário Bava, que é o primeiro giallo, e tem até um extra muito legal no Arte de Mário Bava. Essa caixa começa com 6 Mulheres para o Assassino. Se o Garoto que Sabia Demais já era um filme excelente, 6 Mulheres para o Assassino é a obra-prima do Bava no gênero. O Bava é o que sedimenta as convenções do giallo, e quem depois vai aprimorar vai ser o Dario Argento. 6 Mulheres para o Assassino foi recentemente restaurado.
É um filme muito importante, com um trabalho de câmera impressionante do Bava, como ele trabalha a câmera como uma câmera voyeur, e você vê toda a influência do Hitchcock, né? Aí você tem todas as questões do diálogo, você tem a questão do uso das cores berrantes, das mulheres bonitas, né? A questão da misoginia, né? A mulher como vítima, a exploração da beleza feminina, da nudez feminina. Você tem um assassino que usa luvas pretas, né? O mistério, aquelas tramas que são já rocambolescas, né? Aquelas tramas mirabolantes. E tem o mais importante de tudo, a estetização da violência. O Bava era um esteta, acima de tudo, e você tem a famosa cena desse filme, a cena da banheira, em que o sangue vai surgir na água, né? Então esse trabalho de você está mostrando uma coisa muito violenta e ao mesmo tempo uma coisa bela, né? E esse contraste faz parte do giallo. E tem uma coisa muito bacana também do filme dos Seis Mulheres para o Assassino, que é justamente a violência já antecipa uma violência até meio extrema para a época, né? Então é um filme realmente brilhante, tem um extra falando um pouco como esse filme tem todas as convenções do giallo, né? E é um filme raríssimo, a primeira vez que sai aqui no Brasil, versão integral, restaurada. No mesmo disco, você tem o Tenebre, que já é um filme dos anos 80. A gente sai de 64 do Bava, vai para 82, já é o último grande giallo do Dario Argento. O Dario Argento, para quem não sabe, é o grande seguidor do Bava, o grande discípulo do Bava e o grande mestre do giallo. Por quê? O Bava faz o Seis Mulheres para o Assassino e o giallo vai ser retomado mesmo pelo Dario Argento com O Pássaro das Plumas de Cristal, o primeiro da trilogia dos bichos, no final dos anos 60. E aí depois seguem O Gato de Nove Caudas, Quatro Moscas sobre o Veludo Cinza, a trilogia dos bichos, e a grande obra-prima do giallo, um dos maiores filmes do cinema italiano, Prelúdio para Matar, Profondo Rosso, que é o de 75 do Dario Argento. Então aqui ele já em 82, já é um final do ciclo do giallo, né? É um filme também, eu acho uma obra-prima do Argento, é um filme metalinguístico, que faz uma relação muito interessante, discute, até faz uma ironia com o gênero, muito bem dirigido pelo Argento. A sequência da grua, por exemplo, é muito citada no prédio, com um duplo assassinato, vocês vão perceber, a sequência é muito estudada, inclusive. Tem uma relação também, lembra muito o De Palma, né? Porque o De Palma é um diretor muito influenciado, não só pelo Hitchcock, mas também pelo giallo, e fez o seu giallo, que é o Vestida para Matar, né? E esse trabalho da estética da violência atinge seu ápice, uma das sequências, umas mortes mais lindas do cinema, se você pensar, que é a sequência final, em que há, na verdade, uma pintura com sangue, né? Uma coisa impressionante no filme do Tenebre. E a cópia também está linda, restaurada, então vocês veem toda a beleza do filme do Argento. No disco 2, O Estranho Vício da Senhora Ward, né, que é o primeiro dos 5 gialli do Sérgio Martino. O Sérgio Martino é um diretor de cinema popular, não é um mestre como Bava, como Argento, como Fulci, mas é um diretor importante. Esse é o primeiro filme dele no gênero. Depois ele faria ainda Cauda do Escorpião, No Quarto Escuro de Satã, Todas as Cores de Escuridão e Torso. Né? É um filme que é muito importante porque ele tem todas as convenções do giallo também. Tem a Edwige Fenech, que é a famosa atriz argelina, que era um símbolo sexual da época, fez vários filmes de giallo, e o George Hilton, né, que é um ator super canastrão. Eles faziam um casal 20 do giallo, né? E tem a música da Nora Orlandi, que é uma música bem marcante, né, que foi usada depois no Kill Bill pelo Tarantino. Então é uma trama também rocambolesca, tem a misoginia muito forte, a mulher como objeto, frágil, na mão dos homens. Então é um filme bem polêmico e muito bem feito por Martino. Eu acho que é o Dos Giallo do Martino um dos melhores, sem dúvida. E O Segredo do Bosque dos Sonhos, que é a outra obra-prima da Caixa, é um dos principais filmes do Lúcio Fulci. O Lúcio Fulci não é só o diretor de filmes de gore, dos filmes de horror, como O Terror nas Trevas, que a gente lançou, Pavor na Cidade dos Zumbis, O Zombie. Ele fez os gialli, e esse daqui era um dos filmes favoritos dele. O Carlão, aqui Rachembá, sempre falava como uma obra-prima, e realmente é um belíssimo filme, porque ele é um giallo não urbano, é um giallo que se passa no interior da Itália, e tem toda uma questão da violência muito bem amarrada na trama, e tem a famosa sequência, que é a sequência que é muito usada para se estudar o cinema do Fulci, que é a sequência da Florinda Bolkan, que tem uma grande atuação no filme, a brasileira, e ela, a sequência do cemitério ao som da Ornella Vanoni e as correntes. É uma sequência que resume muito bem a estética do Fulci, e eu também destaco bem o final com a sua morbidez, assim, deslumbrante, né? Aquela coisa realmente bem fulciniana, né? É um grande filme do Fulci, primeira vez que sai aqui no Brasil. Nós temos os lançamentos individuais, Os Gêmeos, do David Cronenberg, uma edição
especialíssima, com 1 hora de extras, primeira vez que sai aqui no Brasil também em DVD. Esse é um grande filme do Cronenberg, muitos consideram, se não é a sua primeira obra-prima, mas é uma das obras-primas da sua carreira, né? Ele faz um híbrido muito interessante de drama com um terror psicológico, né? Tem um tema do duplo muito bem explorado e tem a questão das mutações corporais, né? Dessa obsessão, que é um tema toda a carreira do Cronenberg, né? Então você vai estar no Videodrome, vai estar no Crash, e é uma direção precisa, cirúrgica do Cronenberg, até um pouco distante, né? Um distanciamento, parece um distanciamento meio clínico. Uma grande atuação do Jeremy Irons, né? Como que realmente não tem nenhum overacting, realmente é uma atuação impressionante dele. Eu destaco muito, é um filme para ver várias vezes, sempre você ganha em cada revisão. O Imagens do Altman, que é um filme também, o Altman é o 5º filme do Altman que a gente lançou O Jogador, os filmes da Caixa Duarte de Robert Altman. Esse é um filme dos anos 70 do Altman, é um filme que foge um pouco daquilo que nós esperamos do Altman como um filme coral, porque é um filme, na verdade, é um estudo de personagem, né? Um filme de personagem que você tem a personagem da Susannah York, que é uma escritora esquizofrênica, e ela está escrevendo um livro que é A Procura de Unicórnios, que ela escreveu na vida real, a atriz. O Altman trouxe isso para a trama, ele amarra muito bem com os devaneios dela, né, que são aí, esses devaneios são filmados com uma forma de terror, né, que aparecem essas pessoas da mente dela como se fossem fantasmas, e a situação é um filme muito sutil, muito bem construído nos pequenos sons, nas pequenas imagens, né, um grande filme do Altman, e ainda mais valorizado aqui, uma versão restaurada com o depoimento do Altman, e cenas comentadas pelo próprio diretor. Então realmente é uma grande experiência, eu recomendo a todos vocês. E aí nós temos o exclusivo da Cultura, o Edgar Allan Poe no cinema, uma outra caixa. Nós tivemos Lovecraft no cinema, agora Edgar Allan Poe, um destaque com 4 filmes em 2 DVDs. Poderia ser também chamar A Arte de Roger Corman, porque são os 4 filmes do Corman do ciclo de Edgar Allan Poe. Lembrando que a gente lançou o Orgia da Morte no Obras Primas do Terror 1, e lançamos uma coleção da Folha, estamos relançando o A Queda da Casa de Usher, né? Vai faltar apenas o Castelo Assombrado, que é mais uma versão do Lovecraft, na verdade, e o Corvo, que é uma versão satírica, né? Baseada, inspirada no poema do Poe. Então vocês têm aqui nessa caixa Muralhas do Pavor, O Túmulo Sinistro, Obsessão Macabra, O Poço e o Pêndulo, todos restaurados, cópias lindas e mais de 2 horas de extras. Tem extras super bacanas, como o Kim Newman, que é um maior especialista de terror do mundo, falando sobre as adaptações do Poe no cinema. Tem um making of do Poço e o Pêndulo, e tem, muito bacana, Uma Noite com Edgar Allan Poe, uma peça do Vincent Price, interpretando um monólogo, recitando alguns contos do Poe. Então é um espetáculo e é uma edição limitada com 4 cards, com cards belíssimos, aliás. E aí nós vamos para setembro. Setembro, um mês que vai ter um tema bacana também, que é a guerra. A Segunda Guerra está fazendo 70 anos do fim da Segunda Guerra. Então temos uma caixa, A Segunda Guerra no cinema. São 6 filmes inéditos em 3 DVDs. Também Somos Seres Humanos, do William Wellman. 48 Horas, do Alberto Cavalcante. Proibido, do Samuel Fuller. Amargo Triunfo, do Nicholas Ray. Mercenários Sem Glória, do Andrew de Toth. Fomos os Sacrificados, do John Ford. Relacionado à Segunda Guerra, O Exército das Sombras, do Jean-Pierre Melville, obra-prima dele, uma versão especial, restaurada com quase 1 hora de extras. E aí temos, atendendo a pedidos de todos vocês, A Arte de Andrei Tarkovsky, com o Nostalgia, O Espelho, A Infância de Ivan, O Tempo de Viagem, que é um documentário sobre as locações, as filmagens do Nostalgia, e ainda mais extras. E ainda temos o Jacques Lacan e a Psicanálise. São 3 documentários sobre o psicanalista francês, continuador da obra do Freud, em um DVD. Então é isso, muito obrigado e até setembro.